Olá, pessoal do Facebook e pessoal do YouTube. Ao pessoal do Facebook, eu devo aqui, uma eu vou dizer, apresentação mais adequada, porque eu confesso que no Facebook eu simplesmente comecei minhas lives sem uma devida apresentação como se deve. Estou aqui hoje, gente, porque eu tenho o costume de, no inverno, eu confesso a vocês que eu tenho essa gravatinha aqui, ela tem, assim, eu não sei se vocês lembram uma época em que as gravatas, elas vinham com estampas de bichinhos da Warner Bros. Então eu tenho aqui o Frajola, eu tenho aqui o Piu Piu, enfim. Essa gravatinha aqui é uma gravatinha que ela é feminina, viu, gente? Sabe aquela coisinha, brincadeirinha de... Na realidade, essa gravatinha eu ganhei numa festa de criança, tá? E eu simplesmente não quis me desfazer dessa festinha e eu uso essa gravatinha até hoje. Mas aqui quem vos fala é Edilene, tá? Eu estou de gravatinha porque é inverno e no inverno eu gosto de lencinho, eu gosto de gravatinha, eu gosto enfim, eu gosto até de lacinho que parece ossinho da Pedrita, lembra? Bom, mas o que me traz aqui hoje, a vocês do Facebook, deixa eu me apresentar, vocês devem estar pensando assim, olha, o nome dela é Edilene Jazes? Sim. Eu confesso a vocês que eu adotei este nome, Edilene Jazes. Este nome, Edilene Jazes, eu o adotei há muitos anos atrás, tem, se não me engano, quando eu adotei este nome, eu estava querendo criar um e-mail, tá? Nessa época existia o Messenger, não existia o celular como existe hoje com câmera, não. O celular era um tijolinho assim, mais ou menos desse tamanho e pretinho, tá? O meu era cinza, bem pequenininho, assim, da Nokia, tá? E depois ele foi evoluindo, aí ele abriu, depois virou um quadradinho, depois agora virou um tablet. Então, mas eu tenho, para que eu criasse esse e-mail, eu confesso a vocês que quando eu criei este e-mail, eu estava na minha segunda leitura da Bíblia. Porque como eu já me apresentei a vocês, eu já disse a vocês que eu já li a Bíblia 2 vezes de Gênesis e Apocalipse e ainda continuo em estudo da mesma. E em lendo o livro de Crônicas, deixa eu só dizer para vocês, o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Gênesis e etc, e etc, e etc. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Depois vem Gênesis, Êxodos, Gênesis, Êxodos, e por aí vai. E aí vem Reis, Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E no livro de Números, no livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, no livro de 1 Crônicas e no livro de 2 Crônicas, em vocês lendo lá, vocês vão encontrar o nome Jazes. E este nome Jazes, na Bíblia, ele é nada mais, nada menos que, simplificando me atualizando aqui para os dias de hoje, ele é o que nós podemos dizer em 2023, o contador das finanças, ele era, na época, o contador das finanças do rei Davi. Então, eu estava lendo a Bíblia na minha segunda fase de leitura da Bíblia, porque eu me propus. A primeira vez eu li porque eu queria ler. A segunda vez eu li porque eu queria entender. E eu continuo em processo porque eu estou
como eu já me apresentei aqui, eu estou em processo de reflexão. Aquela pessoa que lê o versículo e reflete sobre o mesmo e traz o mesmo versículo do meu jeito, como na minha oração, como Deus fala comigo, eu trago ele, como eu me apresento a vocês nas minhas orações, como Deus fala comigo em oração e em reflexão, eu confesso para os dias atuais. Assim como eu estou trazendo para vocês, eu estou apresentando aqui, né, que eu adotei este nome Jazes, porque eu não queria criar, por exemplo, na época que as pessoas estavam criando e-mails para, por exemplo, adotarem as páginas do UOL, adotarem, por exemplo, as páginas da Veja, para as pessoas receberem e-mails e etc. Porque aí depois o fax, ele foi, ele se tornou obsoleto. E as pessoas adotaram o e-mail. Então, eu quis criar um e-mail, onde este e-mail, ele não fosse... Na época, tinha muito aquela coisa assim, por exemplo... exemplo aqui, Edilene Linda 123, Edilene Linda 478. Então eu falei, Senhor, eu estava lendo o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e eu em oração, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor traga a mim um nome, eu não quero um nome comum, eu não quero um nome secular, eu quero um nome bíblico, e eu quero um nome onde ele seja comercial e ele seja também pessoal, onde eu possa receber, por exemplo, um e-mail de uma conta, eu possa receber um e-mail por exemplo, vamos dizer, do correio e etc. Eu possa receber uma cobrança, então eu pedi a Deus que Ele me desse um nome e que este nome pudesse vir a ser para mim comercial e pessoal. E eu confesso que eu fiz a oração. Esta oração foi feita exatamente às 18 horas, eu confesso a vocês, essa época existia o Yorkut, né? Não sei se eu falei certo, porque às vezes saiu Yorkut. Tá? Nessa época existia o Yorkut, nessa época existia o Messenger, e eu lembro que eu fiz essa oração às 18 horas, quando foi às 6 horas do outro dia, eu abri a Bíblia, porque eu ia começar a minha leitura, e aí Deus me abriu lá o nome Jazes, e eu fiquei o dia inteiro, eu lembro que era uma quinta-feira isso, eu fiquei o dia inteiro, Edilene Jazes, Edilene Jazes, Edilene Jazes, Edilene Jazes. Eu comecei assim. E aí eu falei, Senhor, eu encontrei o nome. Eu agradeci a Deus e eu encontrei o nome. Eu adotei este nome ele é um nome bíblico, como eu volto a dizer para vocês, e é o meu e-mail. Não é o meu nome pessoal. É apenas o meu nome, e-mail, o meu endereço online. Eu vou dizer assim. Então, o meu endereço online, eu o adotei, ele é um nome bíblico. O meu sobrenome online, ele é Jazes. Então, eu adotei isso através de oração, foi resposta de oração. E porque eu encontrei muitas, quando eu fui criar o meu e-mail, eu encontrei muitas Edilene. E quando eu coloquei Jazes, eu não precisei colocar 123, 056, 07, não precisei nada. Eu só entrei com o e-mail e, no caso, o Gmail. Entendeu? Então, esta é a minha apresentação para aqueles que muitas vezes podem achar, será que ela é casada?
Será que ela é separada? Será que ela é viúva? Será que ela é amigada? Será que ela é amigável? Amigável eu sou, amigada não. Ok? Então, para vocês que se interrogam, a resposta foi dada, tá? Este nome é um nome que eu adotei em oração, tá? Para a criação do meu e-mail, ok? E hoje eu vou à palavra. A palavra hoje, ela está no livro de Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 8, onde no mesmo aqui simplificando, eu estou aqui com a Bíblia aberta, no mesmo simplificando, ele diz que Cristo, eu trouxe aqui na minha atualização, porque eu já li, já refleti sobre o mesmo, e atualizando aqui, ele diz que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ô, gente, eu já contei aqui a história uma vez de um rapaz em que ele dá palestras sobre prosperidade. E ele catou uma nota de R$100 e a esfregou no rosto. E aí eu já disse aqui que ele perguntou: você ficou com nojo? Olha, gente, assim, eu vou levar para o lado da saúde, né? Os postos de saúde, os hospitais e etc, eles recomendam que nós, ao manusear dinheiro, eles recomendam que lavemos a mão. E eu já disse aqui também o nível que eu acho que um dinheiro é sujo. Por exemplo, uma pessoa recebe um dinheiro, né, Gente, infelizmente, é a realidade em que nós vivemos, infelizmente. A realidade que nós vivemos hoje é que tem pessoas que elas pagam o outro para que ele cometa crime. Eu não estou falando nada aqui que seja, vamos supor, de entendimento e de conhecimento apenas de minha parte, né? Haja vista que há reportagens, há tudo, que muitas vezes, né? A pauta, muitas vezes, de uma reportagem é isso. Pessoas, deixa eu colocar aqui, gente, para dar uma claridade melhor aqui para mim. Ficou melhor, gostei. Então, vocês já sabem que existem reportagem hoje que, muitas vezes, a introdução da mesma é um assassinato, é uma pessoa que está procurada há muitos anos e ela recebeu para matar alguém. Vocês concordam que esse dinheiro que essa pessoa recebeu, ele é sujo? E vocês concordam também que em a pessoa sendo presa, ela recebeu para que ela cometesse um crime? Mas vocês concordam que ela não teve oportunidade de desfrutar, eu vou chamar, do dinheiro do qual lhe foi pago, né? Então, vocês concordam que este dinheiro é sujo? Tá, mas aqui, quando Deus diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos seres ricos, eu tenho para mim, particularmente, muitos levam para o lado, financeiro. Não. Quando Deus, ele diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ele quer dizer que, sim, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, sim, financeiramente também. Porém, ele quis também que nós nos tornássemos seres ricos em educação, gentileza, simpatia, bondade, honestidade, dignidade, virtuosidade, conhecimento, sabedoria, discernimento, resiliência, paciência. Olha, gente, paciência, vamos falar a verdade. Tem até piada
falando sobre paciência. Eu confesso a você, gente, rico também, tá? Em resiliência, que eu já disse aqui, são riquezas estas que nós não podemos ver. Você pode ver a resiliência? Não, né? Você pode ver a educação? Você a tem, mas você não a pode tocar, né? Você pode tocar a gentileza? Tem gente que acha que ser gentil é enviando, por exemplo, um buquê de flores no Dia dos Namorados. Só que muitas vezes a pessoa esqueceu o dia do aniversário, a pessoa esqueceu o Natal, a pessoa esqueceu a Páscoa, esqueceu, exemplo, o Dia das Mães, aí chegou o Dia dos Namorados. A pessoa é lembrada. Chegou o Natal, a pessoa é lembrada. Não. E muitas vezes não é, dependendo da pessoa, não é nem ela que lembrou, foi a secretária, foi a recepcionista, foi, vamos dizer, a faz-tudo, né? Eu confesso a vocês que eu conheço muita gente que recebeu chocolate, recebeu flores, mas não foi porque a pessoa lembrou. Acontece que a pessoa tinha uma funcionária, essa funcionária ela tinha todo o controle da agenda da pessoa, e essa funcionária, ela era incumbida de enviar, muitas vezes, àqueles que, vamos dizer, aqueles clientes mais, né, apresentáveis, com mais nome, renome, etc., determinadas gentilezas, simpatias, que, para que muitas vezes eu vou colocar assim, o patrão não cometesse nenhuma gafe, apenas era deixado em cima da mesa dele um pequeno lembrete. Porque em a pessoa ligando, agradecendo, vai que ele, mas eu não mandei nada. Vai que de repente, né, a secretária, educadíssima, entendeu? Então, muitas vezes, vocês já viram casos aqui de pessoas ricas, bem postas em suas condições, e de repente elas cometem, eu vou chamar de modernamente vacilos, assim, primários, entendeu? Dá até para fazer aquela pergunta, tem certeza que foi você? Tem certeza que você fez essa coisa tão, né? Porque às vezes quando você vai ver a pessoa que cometeu o ato, gente, tem certos atos que, vamos ser sinceros, né? Vamos falar assim, outro dia eu estava assistindo uma reportagem onde um rapaz negro, ele foi um estádio praticamente, eu vou colocar assim, lotado, ofendendo, vaiando este rapaz devido à cor dele. Ô, gente, a gente pode trocar de roupa, né? A gente pode trocar até de tinta, né? De tintura de cabelo, né? Há aquelas pessoas que são mais corajosas que eu e assumem totalmente seus brancos. Eu confesso que eu consigo assumir essa pequena mecha aqui, mas o resto eu não vou mentir, eu procuro esconder. Eu ainda estou ainda em processo né? Você pode mudar a cor do seu cabelo, né? Você pode trocar de roupa, você pode trocar a cor do esmalte, você pode trocar a armação de seu óculos, mas não é todo mundo que tem a personalidade do Michael Jackson. Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem a coragem do Michael Jackson de passar por um processo químico
Entendeu? Tudo bem. Ele tinha, dizem-se, vitiligo, mas em partes, até onde eu sei, todo mundo que tem essa doença não é no corpo todo, são manchas que vão saindo. Dificilmente a pessoa que tem essa doença, da qual foi que o Michael Jackson disse que tinha, essa pessoa ela tem mão, corpo todo. Não, ali ele passou, ele provavelmente tinha, mas ele passou também por um processo, né, químico. Não é todo mundo. E quer saber? Meus parabéns para este não todo mundo. Sabe? Ele é um jogador famoso. Famosíssimo. Se eu fosse, por exemplo, presidente da FIFA, e a que eu visse, porque lógico, presidente, diretor, né, desses jogos, eles assistem tudo ali ao vivo para eles, ainda que eles não estejam, eu vou colocar assim, presentes, né? Tudo para eles saem ali em, vamos dizer, tudo ali. Eles é como se tivesse ao vivo, não estão ali ao vivo, mas tudo para eles é ao vivo, em tempo real. Tudo para eles, os acontecimentos esportivos para um presidente da FIFA, eu acredito, para um presidente de um país, ainda que eles não estejam presentes naquele local, mas tudo para eles ali é em acontecimento simultâneo. Eu tenho para mim. O que caberia, na minha opinião, a este presidente da FIFA fazer? Por favor, interrompam este jogo agora. Ninguém joga. E o dinheiro não será devolvido aos pagantes. Simples assim. E joguem no telão a palavra respeito ao ser humano, à pessoa, ao indivíduo, por gentileza. Em todas as línguas. Eu, Edilene, teria essa postura. Mas eu estou falando que Deus, Cristo, em vindo a este plano, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Tem muita gente que acha que qualidades e adjetivos nobres são, eu vou colocar, colocações apenas voltadas à realeza. Não. Me perdoem aqui a colocação, mas um rei, uma rainha, também com certeza soltam-se gases. Falei muita besteira? Seria pior se eu tivesse dito pum? Então, qualidades, adjetivos nobres, não são colocações que podem ser usadas apenas pela realeza. Por exemplo, alguém já ouviu falar no ator Raul Cortez? Um dia alguém me perguntou, você achou o Raul Cortez bonito? Eu falei, não. Mas eu olho para ele, o que me passa, e eu devia ter uns 16 anos nessa época, hoje eu estou na casa dos 5,3. Eu disse para ele, não acho. Não, eu disse para a pessoa, não acho ele bonito. Mas eu olho para ele, eu vejo nele uma pessoa educada, eu vejo ele uma pessoa culta, eu vejo ele simpático, ele não está mais neste plano. Eu vejo ele gentil, simpático, educado, culto, e diante disso, ele é bonito. Vocês entenderam?
A pessoa não é bonita, mas ela é tão rica em educação, em gentileza, em simpatia, em cultura, em sabedoria, em conhecimento, em discernimento, que quando ela começa a falar, você esquece da fisionomia não apresentável e você se dedica apenas a ouvi-la. E aí, gente, passei horas conversando com aquela pessoa, como ela é bonita. Alguém, já ocorreu isso com alguém? Então, em 2 Coríntios 8, se vocês pegarem lá e ler o capítulo 9, não, perdão, 2 Coríntios 8, versículo 9, vocês vão constatar lá que Cristo veio a este plano em formato, Deus veio a este plano em formato de homem, conhecido há milênios por Jesus Cristo, e este mesmo Jesus Cristo, neste plano, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, mas rico em todas as instâncias do existir de um ser humano. Eu quero dizer para vocês que quando uma pessoa ela acha que o acumular... Gente, eu tenho para mim, Edilene, se eu fosse rica, eu não ia ter uma casa de praia. Porque eu tô morando num lugar, aí eu ia ter uma casa de praia, eu ia ter que pagar imposto desta casa, eu ia ter que pagar um faxineiro pelo menos uma vez no mês, eu ia querer ter plantas nesta casa, então eu ia ter que pagar alguém para regar essa planta, né? Eu ia ter que pagar uma pessoa, um jardineiro. Então eu acho que Edilene, se eu fosse rica, pelo menos viajar umas 3 vezes, umas 2 vezes no ano, eu me daria este prazer. Mas ter uma residência num local, eu não teria. Porque se você for fazer o cálculo de impostos com este local, sai mais barato você fazer uma viagem e ficar num hotel. É minha opinião. Se eu fosse rica, mas rica de poder, sabe? Ao passo que aqui, quando eu digo que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos, muita gente leva para este lado, né, financeiro do existir de uma pessoa. Porém, a mesma Bíblia também diz que aquelas pessoas que temem a Deus, Deus iria abençoá-las com o suficiente para que elas não faltassem nem coisa grande e nem pequena. Ela ia ter uma casa simples, mas ela ia ter uma casa, tá? Porque a coisa é assim, Deus abençoou você com uma casa simples? Amém, glória a Deus, glorifica. Eu penso assim, ele te deu, então cabe a você a cuidar. Eu volto aqui com aquela musiquinha do Caetano Veloso. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Me desculpa, Caetano, mas eu levo essa música sua para todos os âmbitos. Se você gosta da sua casa, você cuida da sua casa. Se você gosta de animais, você cuida dos seus animais. Se você gosta de livro, você cuida dos seus livros. Se você gosta de você, você cuida de você. Quando a gente gosta, a gente cuida. E quando Cristo fala que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ok, as pessoas levam para o lado material da coisa, muitos levam. Mas essa riqueza é riqueza abrangente. E ele diz também que aquele que não fosse rico financeiramente, mas acreditasse nele, eu amo aquele versículo que diz: porque Deus é o Senhor
que levanta do pó o caído, o desvalido, o necessitado e o coloca diante de reis. Eu quero apresentar aqui um nome de uma pessoa que, sinceramente, ela foi levantada. Eu não sei se ele tem esse conhecimento espiritual. Não me compete, mas eu vou falar do Seu Jorge. Seu Jorge é um cantor. Eu particularmente sou apaixonada pelas músicas dele. Eu confesso que uma vez eu estive na Liberdade, ele estava assim em cima de eu vou falar uma lata, sabe, cantando. Eu confesso que eu fingi que eu não reconheci, porque se eu fosse bancar tiete, não ia dar para ninguém, entendeu? Então eu ouvi aquela voz maravilhosa, mas a história do Seu Jorge é linda. A história do Seu Jorge é este versículo da Bíblia. Porque o Deus é o que levanta do pó o caído, o desvalido, o necessitado e o coloca diante de reis. Para mim, se um dia eu encontrasse com o Seu Jorge, ele dissesse para mim assim: qual versículo da Bíblia que você acha que combina com a minha pessoa? Eu diria esse para ele. Quando Deus quer levantar uma pessoa, ele não olha classe, ele não olha estilo, ele não olha país, região, cidade, não. Ele simplesmente levanta. Porque, como diz a própria Bíblia, o Espírito sopra aonde quer. Tem salmos que combinam com a pessoa? Tem. Mas a Bíblia inteira combina com todo mundo, tá? Então é isso. A paz do Senhor a você que assistia a este meu vídeo. E deixo aqui para você do YouTube, meu muito obrigada por permanecer. São poucos? São. Mas eu sou daquelas que acredita no que diz a palavra de Deus. Aonde estiver 2 ou 3, no nome dele, ali ele está. E se a palavra dele está vindo à baila, eu não estou falando de vãs filosofias, eu estou colocando Deus nas minhas colocações. Então, ele está aqui. E ele está no meu explanar. Eu creio, porque eu orei antes de estar aqui. Então, a você do YouTube, que permanece em minha página, meu muito obrigada. A você que deu uma passadinha, assistiu o vídeo, também, meu muito obrigada. E eu peço a você do Facebook que faça uma visita ao meu canal e, por gentileza, deixe seu like e passe a seguir o mesmo. Um abraço a você do Facebook e um abraço a você do YouTube.